Olá, meu nome é estudante de pós-graduação em governança de TI pela Universidade Católica de Brasília. Hoje eu venho apresentar para vocês o artigo científico chamado Integração do Planejamento Estratégico ao Pensamento Estratégico. Bom, vamos lá. Inicialmente, esse artigo científico ele foi publicado na Revista de Ciências da Administração, volume 17, número 47, no mês de abril do ano de 2017, na Universidade do Estado de Santa Catarina, né, popular UFSC. Ok? Bom, resumo do artigo. Então, o que os autores se propõem? Né? Primeiramente, é discutir o planejamento estratégico dentro das organizações e com base aí na revisão da literatura, né, conforme os autores que eles pesquisaram, apresentar e discutir concepções teóricas, né, acerca do tema do planejamento estratégico e também do tema de pensamento estratégico, certo? De modo a descrever e caracterizar diferentes pensamentos desses autores que eles pesquisaram. Bom, aqui também ele já coloca um pouquinho do que seria o pensamento estratégico, né? Então, segundo as palavras dele, né, ele pode ser entendido como uma parte do planejamento estratégico que incorpora intuição, criatividade e inovação à rotina, aos processos e à tomada de decisão. Ok? A gente vai ver um pouquinho isso mais a fundo mais para frente do artigo. Ok? Bom, introdução. Então, basicamente, o que esse artigo quer fazer? Né? Quer caracterizar e descrever os termos planejamento estratégico e pensamento estratégico, certo? Evidenciando as diferentes abordagens e pensamentos dos autores, né, que foram pesquisados ao longo do trabalho. Bom, então um pouquinho mais aqui da introdução, né? O estudo, né, sobre esse tema de pensamento estratégico é relevante, né, uma vez que o planejamento estratégico tradicional, por si só, não tem gerado os resultados pretendidos, né? Isso segundo alguns autores que eles colocam aqui, ok? Bom, então também, além disso, né, além desse item que eles colocam aqui no planejamento estratégico, também dizem que, como uma ferramenta de gestão, ele é limitada, né? É útil também, porém é limitada. Né? Então, um outro item, né, que é integrar criatividade e inovação ao planejamento estratégico, né, pode ser uma solução à estratégia organizacional. Né? Então, pode ser um complementar, né, algo complementar nesse sentido. Então, né, desse modo, aí, o planejamento estratégico pode ser entendido como a evolução natural do planejamento estratégico. Né? Então, a gente tem só que pensar bem nas duas palavras, né, aqui, nas duas frases, né, que elas são muito parecidas, né, pensamento estratégico e planejamento estratégico. Né? Então, o planejamento estratégico, segundo os autores aqui, né, pode ser também uma evolução do planejamento estratégico. Né? E também tem alguns autores que corroboram aí com essa tese. Bom, então o que mais? Né? Esse ensaio que eles fizeram também foi feito por meio aqui da pesquisa bibliográfica, né, como eu já citei anteriormente, certo? E o que eles pretendem fazer é caracterizar e descrever os conceitos, fundamentos e os modelos teóricos que eles encontraram aí sobre os temas. Tá? Esse é o intuito principal desse artigo. Bom, aqui começa a parte da bibliografia, né? Aliás, da metodologia que o pessoal aplica. Então, inicialmente foi uma pesquisa bibliográfica, certo? Então, eles pesquisaram aí termos como planejamento estratégico, pensamento estratégico, strategic planning, strategic thinking, ok? Bom, e aonde, né, que eles foram procurar isso? Basicamente no portal da CAPES e no ProQuest, né? E também a partir de 2017, dos 5 últimos anos, né? Então, de 2017 até 2012, ok? Um outro ponto também que eles pegaram foi a biblioteca da Universidade de Brasília. Bom, aqui eles apresentam da onde eles tiraram as suas referências bibliográficas, né? Então, na primeira parte, não sei se vocês vão conseguir enxergar meu mouse aqui, que seria um ensaio teórico e artigos científicos, eles vão colocando aqui os periódicos, né, e o número de artigos que eles foram encontrando em cada um desses periódicos. Ok? Então também tem aqui a parte de paper, tese de doutorado, foi uma só, e alguns livros, né? Então 15 livros aqui no total.
Então, assim, esse artigo ele realmente ele tem uma referência bibliográfica muito forte, né, que foi que me chamou a atenção para esse artigo, né? Então, enquanto eu estava pesquisando aí alguns outros que pareciam muito rasos, né? Vamos dizer assim, não tem uma profundidade, né, tão grande quanto esse. Então, esse me chamou a atenção exatamente pela qualidade, né, das referências que esse pessoal foi buscar. Então, é muito legal. Bom, continuando então. Aqui eles falam um pouquinho mais sobre a metodologia deles, né? Então, 27% das publicações são nacionais e 33% dos livros eram traduzidos. Então, aqui tem mais alguns detalhes aqui sobre essa boa bibliografia que eles pegaram. Ok? Bom, o que mais? Isso aqui é interessante, né? A partir dessa metodologia, eles também descobriram que uma parcela expressiva de obras, né? Eles tratam sem distinção os dois termos, planejamento estratégico e pensamento estratégico. Tá? E isso tanto na literatura nacional como também na internacional. Bom, então partimos aqui para mais um capítulo do artigo, né, que se chama O Declínio e as Disfunções do Planejamento Estratégico. Bom, com esse capítulo, os autores pretendem demonstrar aí o surgimento do planejamento estratégico, mais alguns detalhes, né, sobre esse planejamento estratégico, alguns problemas que ele enfrentou, né, ao longo desde que ele foi criado, desde que surgiu o termo, né, planejamento estratégico, até o seu declínio. Bom, então inicialmente aqui o pessoal diz que o planejamento estratégico surgiu por meados de 1960. Que mais? Os líderes corporativos, né, acabavam indicando aí o melhor caminho, de modo a estabelecer e implementar estratégias, né, que iriam potencializar a competitividade de cada unidade de negócio. Então são alguns termos, que alguns autores, né, utilizam aí, ok? Bom, vamos lá. Então aqui também tem mais algumas coisas sobre a origem do planejamento estratégico, né? Então, meados de 1960, novamente, de acordo com alguns outros autores aí, ok? Bom, que mais então? Então, a criação do planejamento estratégico foi uma resposta à saturação e declínio de grandes corporações naquela época, né, de 1960. Então, por isso que começou a pensar, né, e também a cunhar aí esse termo de planejamento estratégico, ok? Bom, então naquele tempo ficou evidente, né, que planejar o futuro de instituições somente por meio de extrapolação, né, de tendências passadas, como se observava no planejamento de longo prazo, era um erro, né? Então, o que era esse tal de planejamento de longo prazo? Era que o pessoal fazia, simplesmente eles planejavam uma situação, essa situação ocorria ou não, e eles faziam uma extrapolação para os anos seguintes, né? Então, ou seja, esse ano eu vendi 100 unidades lá do produto X. Bom, o ano que vem eu pretendo ter 15% a mais, então eu vou vender 115 unidades. É basicamente isso, né? Eles vão extrapolando e jogando essa tendência aí para o futuro, sem se preocupar muito com as alterações, né, que a gente tem aí no meio empresarial, né? Então, é isso que era o chamado planejamento de longo prazo, certo? Bom, e aí também tem algo bem interessante, né, que os primeiros resultados que foram obtidos, né, utilizando esse tal do planejamento estratégico foram decepcionantes, de acordo com o autor aqui em 1993. Né? Então também é interessante a gente saber disso, que o planejamento estratégico também teve que caminhar, né? Ele teve que, como vou dizer assim, teve que evoluir, né? Juntamente aí com as teorias que vão sendo aplicadas nas organizações. Então, no primeiro momento foi meio que um fracasso decepcionante, e depois o pessoal foi acertando, né? Os autores foram melhorando, né, esse planejamento estratégico, incorporando mais itens a eles. Ok? Bom, isso porque também o porquê de ter sido decepcionante também tem um pouquinho a ver aí com o ambiente organizacional, né? A forma como as outras pessoas viam esse tal de planejamento estratégico, né? Então, por vezes, os estrategistas, né, quando tentavam incluir o planejamento estratégico nas organizações,
eles eram mal interpretados por outros gestores que apresentavam resistências, né? Então, até hoje existe resistência à mudança, né? É muito visível dentro de organizações, e por vezes esses outros gestores até sabotavam essas estratégias que eram montadas aí pelos estrategistas, ok? Bom, e aí tem mais algumas razões, né, do porquê ter sido meio que um fracasso aí no começo, né? Então, principalmente o pessoal achou que era mais um sistema de preenchimento de formulário, e também se confundiu aí com aquele planejamento tradicional de longo prazo. Então, de novo, isso aí a gente já fez, já viu que deu errado, então estamos fazendo de novo. Então são alguns dos motivos pelo qual foi meio que um fracasso no início do planejamento estratégico. Ok? Bom, e os autores apresentam também vários outros autores, né, que eles pesquisaram, e a definição do planejamento estratégico de cada um. Então é interessante nesse artigo que eles montaram um quadro de acordo com cada autor, né, que vocês podem ver aqui na coluna da esquerda, são os autores, beleza? De acordo com os anos também. E na direita tem a definição do que seria o tal do planejamento estratégico. Né? Então aqui eu não vou ler todos, né? Eu vou ler aqui o primeiro, por exemplo. Engloba planejar o futuro perante as limitações psicológicas e físicas dos pontos fortes e fracos da organização. Né? Então, desde aquela época lá em 1990, o pessoal já pensava um pouquinho, né, de análise SWOT. Vamos ir um pouquinho mais para frente, vou dar um pulo aqui para 2010, por exemplo. Planejamento estratégico consiste na coordenação de pessoas, processos e recursos de forma eficiente, eficaz e efetiva. Né? Então já é um conceito um pouco amadurecido, né? Um pouco melhor, vamos dizer assim, mais consistente do que aquele de 1990. E também, como eu falei, né, com o passar do tempo, como os autores mesmo colocam no artigo, com o passar do tempo foi amadurecendo essa ideia de planejamento estratégico. Ok? Então, o último aqui, também de 2014, né, é possível definir as melhores ações para o planejamento estratégico visando a implantação ou amadurecimento da visão organizacional voltada aos processos. Então, aqui também já tem um pouquinho mais de visão de processos. Bacana? Então, são alguns autores aí que eles colocaram, né? Que mais? Bom, então, segundo eles, não há um conceito rígido e aceito por todos os autores devido à complexidade que envolve o que é o tal do planejamento estratégico. Né? Aqui embaixo também está falando mais ou menos a mesma coisa com um autor específico, que é o Figueiredo 2010. Okay? Se vocês quiserem ler, ficarem à vontade aí. Bom, e aí começa a descrever, né, um pouquinho dos problemas, né, que foi acontecendo no decorrer do tempo com o planejamento estratégico. Então, inicialmente, lá no começo, havia o que eles chamavam de planejamento estratégico informal, né, porque o pessoal não tinha, os gestores, né, o pessoal da alta cúpula, não tinha uma base racional, né, para tomar daquelas estratégias. Então elas saem da cabeça de alguns membros da direção, né, e se perdem ao longo do tempo porque não era colocado em lugar nenhum. As demais pessoas, né, não entendiam o porquê daquilo e os objetivos acabam ficando dispersos, né, então não tem sinergia entre as equipes, certo? Então também contribui aí para baixo resultado, não alcance de metas e indicadores. Tá, então, de novo, isso lá no comecinho, lá no meados de 1960. Ok? Um outro problema que foi encontrado no planejamento estratégico é a não alteração do planejamento. Né? Então, também o pessoal não gostava, né, os gestores e tal, quem fazia o planejamento estratégico, eles não gostavam de alterar esse planejamento, certo? Então, tinha esse tipo de problema lá. E mesmo que acontecessem mudanças fundamentais, né, no decorrer do percurso aí. Então, sei lá, imaginando aí nos dias de hoje, né, teve aqui o surto que nós estamos vivendo, né, do Covid-19, e eu não vou mudar meu planejamento estratégico por conta disso. Não faz sentido hoje, certo? Não, naquele tempo o pessoal não mudava, independente do que acontecesse. Então isso meio que travava, né, a agilidade do pessoal de responder essas mudanças de ambiente, como hoje nós temos esse exemplo que eu acabei de citar.
Que mais? Bom, também ainda nesse item, né, de não alteração aí do planejamento, né, o pessoal também tinha essa ideia que a estratégia de longo prazo, né, poderia transpassar vários anos aí da sua implantação. E eles acreditavam que se eles mudassem aquele planejamento que foi feito, né, para 5 anos para frente, vamos dizer assim, essas mudanças poderiam provocar oscilações no comportamento de gerentes e prejudicar os resultados. Né? Então tinha-se uma visão meio errada. Né? Então, não importa o que aconteça, eu não vou mudar, porque senão vai ficar inconsistente. E hoje a gente tem esse conceito que não é bem assim, né? Que na verdade o planejamento estratégico ele tem que se adequar à realidade do mundo, né? Então, de acordo com os mercados vão mudando, o ambiente vai mudando, o ambiente externo, interno, tecnologias, etc. A gente tem que se adequar ao momento. Bom, e aí para finalizar esse capítulo, então basicamente os autores dizem aqui que apesar das diversas críticas, né, sobre o planejamento estratégico, né, ele ainda é sem dúvida a técnica mais utilizada para as definições de ação estratégica nas organizações, certo? Então, segundo alguns autores aqui. Bom, um outro ponto também que o pessoal tem utilizado o planejamento estratégico como sendo a ferramenta de programação estratégica, certo? Então, também é uma divergência que existe entre os autores aí. Bom, e por fim, né, os autores desse artigo dizem aqui que os pontos cruciais para um planejamento efetivo, né, são a intuição e a criatividade, né, que devem estar na realidade, né, presentes no processo de formulação da estratégia. Né, isso também aqui segundo um autor de 1995, certo? Então também deixa um pouquinho do gancho, né, para a gente falar de pensamento estratégico, né, em vez de apenas planejamento. Bom, vamos lá. Um outro capítulo sobre o nosso artigo científico fala sobre o planejamento estratégico racional, né, versus o pensamento estratégico inovador. Bom, aqui tem uma frase de um autor, que é o Cardial 2014, que é bem interessante. Né? Se há temas sobre os quais existe consenso na literatura da estratégia, o pensamento estratégico é um deles. Curiosamente, neste caso, o consenso da literatura consiste no fato de não existir consenso sobre o que é o pensamento estratégico. Então isso foi em 2014, né? Então é bem interessante que o único consenso é que não tem consenso, de acordo com vários autores aí. Bom, então vamos lá. Continuando então aqui, né? Os autores desse artigo nos dizem o seguinte, que o pensamento estratégico surge de modo a preencher e superar as limitações que o planejamento estratégico convencional tinha. Né? Então, vimos ali nos capítulos anteriores, né, que o planejamento estratégico tem algumas deficiências, e a ideia aqui do autor é que esse pensamento estratégico ele surge de modo a preencher e superar essas limitações. Bom, então também os autores colocam aqui que o planejamento estratégico é muito útil, embora tenha suas limitações, e o pensamento estratégico, né, promove a integração e a flexibilidade, né, de maneira a corrigir o rumo da engrenagem das organizações. Então, é bem aquilo que eles tinham colocado anteriormente, né, que o planejamento estratégico antigamente era meio rígido, o pessoal não queria que ele fosse alterado, né, enfim, e aqui os autores já nos indicam que é um pouco diferenciado o pensamento estratégico, que ele quer um pouco mais de flexibilização, né, para a gente poder corrigir os rumos das organizações aí. Bom, então também os autores indicam aqui que o planejamento estratégico enfraqueceu, né, teve seu enfraquecimento aí nos anos 80. Né, então, acompanhando aí esse declínio, o autor Mitzenberg 2004, né, diz que a criatividade do pensamento estratégico vai enterrar o planejamento estratégico formal, né, então que na maioria das vezes é implementado confundido com uma simples programação aí dessa estratégia. É um pensamento bem forte, né, podemos colocar assim. Se pensarmos no planejamento estratégico formal, aquele que a gente realmente tem que fazer toda a documentação, etc. e tal, sim, né? Eu, pelo menos no meu pensamento, é que
que vai não enterrar, mas vai melhorar, vamos dizer assim, esse planejamento estratégico, né? De forma de não deixar ele tão rígido, ter um pouquinho mais de flexibilidade aí. Bom, que mais aqui? Agora começamos já a parte do um outro capítulo, né, que os autores colocam, que é o pensamento estratégico e a evolução natural do planejamento estratégico. Então, o Cardeal, 2014, nos coloca aqui o seguinte, que o termo pensamento estratégico apresenta vários significados, né? E que na literatura a gente pode encontrar de tudo sobre essa questão de pensamento estratégico. Né? Então, a seguir tem alguns conceitos aqui que nós vamos ver sobre o tema. O fato é que os autores querem incitar na gente que o pensamento estratégico veio lá do planejamento estratégico. Então, temos as definições de planejamento, precisamos evoluir com esse planejamento estratégico e ao longo do tempo, né, surgiu esse pensamento estratégico, esse termo pensamento estratégico. Ok? Bom, aqui tem algumas definições sobre o que é o pensamento estratégico, de acordo com vários autores aqui. Tá? Vou ler apenas duas aqui para vocês. Então, processo criativo indutivo que leva a soluções criativas e novas ideias. Né? O que mais aqui? Segundo Stan Abraham, né? O processo de identificação de formas alternativas de competir e aumentar o valor para o cliente. Bom, então aqui tem um quadro que o pessoal colocou, que os autores colocaram, né? Que indica o que é a definição, de acordo com vários autores, sobre o que é pensamento estratégico. Ok? Bem interessante essa parte também no artigo. E aqui também tem, de acordo com esse autor, né, o Kish Pereira, 2014, é bem interessante, né, que ele diz o seguinte, que o processo do pensamento estratégico envolve a síntese, divergência e criatividade, enquanto o planejamento envolve a análise, convergência e o convencional. Então, por isso, a proposta do pensamento estratégico é descobrir o novo, imaginar estratégias que possam ser reescritas como regras do jogo competitivo e visar futuros potenciais significativamente diferentes do presente. Enquanto a proposta do planejamento estratégico consiste em operacionalizar as estratégias desenvolvidas através do pensamento estratégico. Né? Então é muito interessante que que esse autor coloca pelo seguinte, né? Então, segundo ele, o pensamento estratégico é que vai desenvolver a estratégia. E o planejamento estratégico vai ser simplesmente operacionalizar essas estratégias que a gente desenvolveu utilizando o pensamento estratégico. Né? Então, é interessante que uma coisa depende da outra. Né? Então, o pensamento estratégico vai definir a minha estratégia e o planejamento estratégico vai operacionalizar, vai fazer isso ser possível. Né? Tudo aquilo que foi imaginado, pensado, utilizando o pensamento estratégico. Por isso eu coloquei essa parte aqui do artigo em destaque. Bom, então também tem aqui o que seria o pensamento estratégico, né, na visão de mais alguns autores. Então, segundo aqui o Bohm 2005, né, o pensamento estratégico seria o ponto de intersecção entre esses três elementos, né? Que seria o próprio pensamento estratégico, a visão e a criatividade. Né? Ainda segundo esse autor, né, quem está querendo pensar estrategicamente, né, ele tem que ter o seguinte, tem que ter conhecimento da visão inteira da organização, então tem que ter uma visão holística sobre o que está acontecendo dentro da organização, e também tem que compreender, né, a conexão que existe dentro da organização e saber o valor desses enlaces, né? Ou seja, não é algo tão simples, né, assim você utilizar do pensamento estratégico segundo o Bohm 2005. Né? Então precisamos ter essas três premissas aí, a visão, criatividade e o próprio pensamento estratégico. Bom, aqui também, segundo Cardeal, né, 2014, um quadro, né, contendo o pensamento estratégico, ele, vamos dizer assim, quebrado, né, em dois itens, os fundamentos do pensamento estratégico e os elementos aí que formam
o pensamento estratégico. Né? Então, segundo ele, aí, alguns dos fundamentos, os fundamentos, né, são a capacidade de pensar fora da caixa, identificar formas diferentes de fazer as coisas e, segundo o Cardial também, o pensamento estratégico promove a transformação de ideias no sentido de fazer as coisas diferentes em algo útil e executável. Certo? Então, esses são os fundamentos do pensamento estratégico. Bom, não vou ler todos os elementos aqui, mas um bem interessante que ele coloca é ver a floresta e não as árvores. Né? Ou seja, ter, né, o que corrobora com o pensamento anterior, você tem uma visão holística das coisas. Saber como sistematicamente funciona. Né? Ou seja, ver uma floresta e não simplesmente árvores. Né? Essa é uma árvore, essa é aquela, é outra e tal. Entender esse relacionamento aí entre os itens que formam essa floresta. Bom, então aqui ainda, segundo o autor, eles montaram um quadro, né, que indica para a gente a convergência entre os autores sobre o pensamento estratégico. É interessante que ele tem uma linha do tempo, que vai aqui de 1981, né, passando por 90, os anos 90, 2000, 2009, 2010, chegando aqui até em 2012. Então tem vários autores e tem aqui mais ou menos o que seria o pensamento estratégico de acordo com cada um. Né? Então, segundo aqui Andrews, de 1981, seria algo analítico e conceitual. Né? Mitzenberg, 94, já vê como visionário, criativo, uma síntese, intuição, perspectiva integrada dos itens. E assim vai, né, com os vários autores. Certo? Até chegando aqui no último, que a gente já percebe que ele fala mais sobre a liderança e a cultura organizacional no pensamento estratégico. Okay? Então é bem interessante também essa evolução, né, do que é o pensamento estratégico através dos anos e através dos autores. E, né, para fechar aqui essa parte, esse capítulo, né, do pensamento estratégico e evolução natural do planejamento estratégico, tem um autor que diverge, né? São dois autores aqui, o Zabriskie e o Helmont, 91. Então eles propõem uma abordagem um pouco diferenciada dos autores que a gente vem vendo até então. Né? Então eles propõem uma abordagem mais analítica a esse pensamento. Então basicamente eles preveem que o pensamento estratégico ele pode ser instrumentalizado, né, através de um processo em 6 etapas sequenciais, né, que também seria definido pelos altos executivos. Seria o que? A visualização do que a organização quer se tornar, capacidade de reposicionar os recursos para competir nos mercados do amanhã, avaliação do risco, receita e custo das alternativas de estratégias abertas. Pensamento, identificação de questões atinentes à resposta do plano estratégico, pensar logicamente e sistematicamente sobre as etapas do planejamento e modelo que irá utilizar, avaliar seu pensamento estratégico nas operações da organização. Então, assim, já é um pensamento bem diferenciado dos demais, né? Os demais focam em criatividade, inovação, flexibilização, e aqui a gente tem um pensamento um pouco contrário, né? Que seria algo já pensando em processos, tem 6 etapas, um negócio mais rígido. Então, segundo os autores aqui do artigo, esses seriam os autores que mais divergem, né, na literatura sobre o assunto pensamento estratégico. O próximo capítulo consiste aqui no desafio de integrar ao planejamento estratégico o pensamento estratégico. Né? Ou seja, vimos aqui quais são as definições, né, de planejamento estratégico e pensamento estratégico. Bom, agora os autores nos põem a seguinte colocação: como que eu consigo integrar esse pensamento estratégico dentro do nosso planejamento estratégico? Né? Então, os autores indicam aqui que, apesar de ter algumas divergências na literatura, né, o planejamento estratégico se concentra em regras pré-programadas, certo? Enquanto o pensamento estratégico ele foca no desenvolvimento de novas ideias criativas, da preparação de ações, né, sobre a base de um novo aprendizado. Ok? Então,
Continuando, também eles apresentam aqui uma tabela, né, com as diferenças, um quadro, né, com as diferenças entre os termos, em termos de planejamento estratégico, pensamento estratégico. Então, segundo eles, né, o planejamento estratégico seria o planejador destro, o lado direito do cérebro, enquanto o pensamento estratégico seria o planejador canhoto, o lado esquerdo do cérebro. No planejamento estratégico, nós temos ali as estratégias deliberadas, enquanto no pensamento estratégico, nós temos as estratégias deliberadas e emergentes, certo? Bom, continuando aqui, o planejamento estratégico seria a análise, né, um conjunto de etapas formalizados, programados para o alcance dos resultados, enquanto o pensamento estratégico seria a síntese, que envolve intuição e criatividade, e o seu resultado é uma perspectiva integrada da organização, certo? No planejamento estratégico, né, a gente tem um planejamento formal, que exerce o controle e representa um estilo calculista de gestão. E já na linha de pensamento estratégico, né, o pensamento estratégico ele incentiva a aprendizagem informal que produz novas perspectivas e novas combinações. Então, o planejamento estratégico seria o planejamento analítico, enquanto o pensamento, né, seria o planejamento criativo, certo? No planejamento estratégico, as decisões estratégicas partem da alta direção, enquanto no pensamento estratégico, essas decisões ela envolvem as pessoas de vários níveis da organização. Okay? Então, está aí um quadrinho que foi elaborado pelos autores aí do artigo. Também bem interessante, de fácil assimilação, né? Entre o que seria o planejamento estratégico e o pensamento estratégico, segundo eles, né? Segundo a bibliografia que eles pesquisaram. Bom, aqui também tem alguns paradigmas que os autores colocam sobre o planejamento e o pensamento estratégico. Então aqui a gente é um quadro definido em funções e a gente tem o que ocorre, né, apenas no planejamento estratégico e também o que ocorre no planejamento e pensamento estratégico. Tá? Então eu vou pegar aqui o primeiro e o último para a gente ter uma noção do que isso significa. Então, por exemplo, na função do presidente executivo, quando ele está apenas fazendo o planejamento estratégico, ele é o principal líder estratégico e é responsável pela formulação da estratégia, certo? Então, o presidente executivo tem essa missão aí, né, de ser responsável por formular a estratégia. Isso quando estamos falando apenas de planejamento estratégico. Quando a gente está falando sobre planejamento e o pensamento estratégico, né, as duas coisas juntas, ele é responsável pelo processo da estratégia, né, pelo fluxo de informação bidirecional, de cima para baixo e de baixo para cima. Ele seria um facilitador da discussão estratégica, né, ou seja, viu como muda bastante aqui o papel do presidente executivo. Então, quando falamos apenas de planejamento estratégico, ele faz tudo. E quando a gente associa o pensamento estratégico junto com o planejamento, ele é um facilitador, certo? Então ele busca esse fluxo de informações, desenrolar ali esse processo da estratégia. Tá? E assim também temos mais esses papéis mudados, né, para gestores de primeira linha, direção de planejamento estratégico e, por último, aqui seriam os gestores de segunda linha. Então, nessa colocação dos autores, os gestores de segunda linha eles são excluídos do processo de formulação da estratégia, né? Eles simplesmente implementam os planos de ação, né? Ou seja, a estratégia chega pronta para eles e eles simplesmente têm que dizer, ok, entendi a estratégia e agora como que eu desenvolvo essa estratégia aqui, né, na minha área, no que a gente faz no dia a dia, certo? Enquanto que quando eu tenho o pensamento estratégico associado ao planejamento, esses gestores de segunda linha eles têm autonomia e responsabilidade na tomada de decisão, eles participam também ali na formulação e implementação da estratégia, eles pensam, adaptam e agem ao longo do tempo e participam das conversações estratégicas. Não quer dizer que eles vão definir essa estratégia, mas pelo menos eles participam, né, dão suas opiniões, sua visão aí da organização, né, para melhorar esse planejamento. Ok?
Bom, o desafio das organizações modernas, né, que eles apresentam aos líderes e gestores, neste momento seria a interação e integração do planejamento estratégico ao pensamento estratégico. É isso que a gente acabou de comentar há pouco tempo aí, certo? Bom, então essa nova visão da estratégia organizacional, né, permite que as organizações complexas aprendam, se tornem flexíveis, né, nas respostas aos desafios de escassez de recursos e nos ambientes de incerteza. Isso, como a gente viu ali atrás, nos quadros passados, né, as pessoas participam mais dessa gestão estratégica, eles têm mais flexibilidade, enfim. Então, teoricamente, né, quando aplicado corretamente, as organizações tendem a ter ganhos em cima disso, né? Principalmente as organizações mais complexas. Ok? Bom, então, mais uma vez, a gente tem aqui um quadro, né, das características de pensamento estratégicos. Certo? Então, aqui a gente tem abordagens, né, o como, o que, o porquê e o como, porquê, o que e como. As tipologias, as abordagens, o termo mais apropriado para a gente se utilizar e a perspectiva de liderança e o tipo de trabalho que é formado. Né? Então, esse quadro aqui os autores eles adaptaram de um outro autor, o Fairholm, de 2009. Ok? Então, primeiramente aqui, por exemplo, a abordagem, né? Não passa de um planejamento estratégico reformulado. Nessa abordagem, em última análise, se concentra no planejamento estratégico tradicional, que pergunta como estamos a atingir os nossos objetivos, prioridades da missão e contornos nas tomadas de decisão. Então, o termo mais apropriado nesse momento, né, seria o planejamento estratégico. E a perspectiva de liderança seria uma gestão científica, e esse é um trabalho mais técnico, que é elaborado. Ok? Então, o que e como? Pensar antes de planejar exige em saber claramente os assuntos externos e internos no contexto organizacional. São elaborados planos e sistemas de monitoramento de modo a fazer certas as coisas, ou seja, de forma a fazer as coisas mais corretas. Também o termo mais apropriado para esse tipo de situação seria o planejamento estratégico, né, que já a perspectiva de liderança seria excelência em gestão e o tipo de trabalho também continua sendo um trabalho técnico. Né? E outra tipologia, né, que seria o que, porquê e como, responde a pergunta: quem você quer ser no futuro? Relaciona-se com a construção de cenários, visões e previsões. O pensamento estratégico atua sobre o futuro incerto, que podem ou não ocorrer. Elabora planos de contingência para eventualidades e desvios. Então, nesse caso, é o planejamento estratégico e o pensamento estratégico juntos, certo? Então, a perspectiva de liderança seria da cultura organizacional, da confiança e dos valores de liderança. E o tipo de trabalho, nesse caso, seria mais técnico e filosófico. Ok? E o último quadro aqui a gente tem o porquê, o que e como. Né? Enxerga o pensamento estratégico dentro de uma visão não linearmente e que as organizações e pessoas que trabalham dentro delas devem ser ágeis, flexíveis, mantendo um relacionamento sadio entre si, de forma que os planos possam se adaptar a situações adversas. Então, o termo mais apropriado nesse caso, nessa situação, seria o pensamento estratégico. Perspectiva de liderança, que segundo os autores, né, seria a alma da liderança, cultura e confiança, e o tipo de trabalho seria mais filosófico. Né? Notem que está faltando, né, se a gente pensar do ponto de vista de planejamento estratégico, aí está faltando algumas coisas. Né? Então, falta a gente definir um plano, seguir esse plano, a gente ter contingências para esse tipo de plano. Né? Então, essas seriam as principais abordagens, né, de pensamento estratégico. Então, os dois primeiros itens aqui a gente não tem, nas duas primeiras colunas, né? Como não existe de maneira nenhuma o pensamento estratégico. Na terceira coluna, né, que representaria mais, né, esse desafio de integrar o planejamento estratégico ao pensamento, né, seria mais abrangente nisso. Então, enfoque seria nos dois, no planejamento e no pensamento estratégico. E o último tem somente enfoque no pensamento estratégico. Né? Então, segundo a proposta dos autores, aqui ficaria também um pouquinho de fora dessa situação. Ok? Bom, então, pensamento estratégico, segundo eles também, tem
é como se fosse um novo olhar para a estratégia da organização, né? Então, o foco desse novo olhar do pensamento estratégico não é só para metas e indicadores, né? Mas também para uma abertura, né, para a intuição, para o processo criativo e para a inovação, certo? Dentro da organização. Então, isso é um pouquinho diferente lá somente do planejamento estratégico. Então, um pensamento estratégico tem como premissa, né, trazer para dentro da organização esses tipos de pensamentos, né? Intuição, processo criativo, inovação, que não cabem muito no planejamento estratégico tradicional, vamos dizer assim. Bom, essa aqui é bem interessante, também uma figura que os autores trouxeram, também adaptaram, né? Que o pensamento estratégico está mais aqui em cima, né? Mais focado em valores, visão e missão, enquanto o planejamento estratégico ele está mais aqui na parte de baixo, né? Mais pensando nos objetivos estratégicos, nos objetivos, projetos, tarefas, enfim, seria algo mais na parte de gerenciamento, enquanto o pensamento estratégico seria focado mais na parte de liderança. Tá? Então é bem interessante essa figura aqui. Bom, então aqui o propósito do processo de implementação do pensamento estratégico em organizações complexas, né, seria a criação de uma perspectiva integradora, que a estratégia, né, proporcione essa flexibilidade para as mudanças, né, que esteja aí no alcance da visão, a concretização da missão e o engajamento de pessoas, né, direcionado pelos valores organizacionais, né, assim denotando um aprendizado organizacional, né? Também é um termo que a gente lê, né, em várias bibliografias encontradas, certo? Então também tem esse enfoque no aprendizado organizacional. Bom, e o último capítulo aqui, né, segundo os autores, eles fazem as considerações finais. Tá? Essas considerações finais aqui a gente vai ler, né, para não perder muito o que é a alma aí do artigo científico, certo? Então vamos lá. Então, o planejamento estratégico operacionaliza-se por meio de sua implementação. Seria o processo de concepção e implantação. Ações integradas de modo racional, analítico e prescritivo, na perspectiva, conforme determinados autores. Enquanto o pensamento estratégico envolve a intuição, a criatividade e a inovação, né, segundo alguns outros autores, por meio do envolvimento de pessoas dos diversos níveis hierárquicos, de modo a potencializar a organização por mais flexibilidade em respostas às variáveis incontroláveis do ambiente turbulento, possibilitando assim a sua perenidade competitiva e preparada para o futuro. Okay? Então aqui é mais o que eles entendem, né? O que os autores entendem, baseado em tudo que eles pesquisaram sobre o que é o planejamento estratégico e o pensamento estratégico, certo? Então, segundo as próprias palavras deles aqui, né, seria mais, por exemplo, o planejamento estratégico está mais relacionado ao racional, ao analítico e ao prescritivo, certo? Enquanto o pensamento estratégico envolve intuição, criatividade e inovação, né? Meio que o que eles colocaram anteriormente lá ao lado direito e esquerdo do cérebro, né? Então, mais focado ali no passo a passo, no que é científico, né? E o outro mais focado para a criatividade, para a busca de soluções alternativas. Bom, a finalidade do planejamento estratégico é integrar o pensamento estratégico por meio do envolvimento de pessoas com intuição, criatividade e inovação, viabilizando as estratégias operacionais no âmbito de organizações complexas. Enfim, as corporações devem primeiramente alinhar o pensamento estratégico, criando um sentido comum e um campo aberto para as ideias de forma a mover para um estado futuro de sustentabilidade do negócio, ao passo que o planejamento estratégico é pontuado como locus para desenvolver as ações rotineiras, estruturadas e programáticas. Bom, que
basicamente eles querem dizer com isso, né? Querem dizer que o pensamento estratégico ele seria mais focado na criação das estratégias, né, como a gente já viu antes também. Seria ter pessoas com essas capacidades, né, de criatividade, de intuição, certo? Também de conhecimento holístico, né, como foi colocado anteriormente em outros capítulos. Então, com esses atributos, né, as pessoas conseguem criar esse planejamento estratégico, né? Vamos dizer assim, a estratégia da empresa. E já o planejamento estratégico seria algo mais rígido, seria mais um processo, né? Que seria um vetor aí para desenvolver as ações de rotina que são estruturadas e são programáticas, né? Ou seja, seria algo mais fixo, né? Algo que não tem uma flexibilidade muito grande. Então, fui lá, montei meu plano de ação, eu vou seguir esse plano de ação à risca. Então, basicamente, segundo os autores, né, seria esse o papel do planejamento estratégico, né? Então, segundo eles, uma coisa está interligada na outra. Com o pensamento estratégico, eu consigo criar uma estratégia, certo? Baseado lá em intuição, raciocínio lógico, inovação, criatividade, entre outros pontos, né? Então, uma vez que eu criei essa minha estratégia, como que eu coloco essa estratégia no papel? Como que eu consigo fazer essa estratégia rodar dentro da empresa? Através do planejamento estratégico. Perfeito? E, por fim, né, os autores têm uma referência bibliográfica extensa. Então, vou colocar aqui para vocês as referências que eles utilizaram aí na confecção do artigo científico. Ok? Então, quiser ver com mais calma aí, vai pausando o vídeo, tá? Vou passando aqui mais rapidamente. Ok. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Agradeço a todos. Até a próxima.